Nós estamos no mês da juventude, então de domingo para segunda começa a semana de evangelização. Então a gente está meio que fechando a primeira semana, que é de jejum e oração. E amanhã, hoje, depois de sair do culto, já entramos na semana evangelística. A semana toda de evangelização. Está tendo live da Nacional, da IDB Jovem Nacional. Você pode pôr lá no Instagram, IDB Jovem Oficial ou Nacional. Segue eles, que todo dia o Paulo Roberto, ele está ao vivo, 5h50 da manhã, 4 ou 5h50 da manhã, ele está orando. O homem de Deus, né, irmão? É nosso líder nacional de jovens. E à noite, 10 horas da noite, tem live também de oração, de busca. Tem sido bênção. Bom, a palavra de hoje, ela se encontra no livro de Crônicas, capítulo 28. Deus é bom, louvado seja Deus. No livro de Crônicas, capítulo 28, Primeira Crônicas, capítulo 28, versículos 19 e 20. Olha, irmãos, eu confesso, Deus ele tem ministrado algo muito poderoso no meu coração, sobre as nossas vidas aqui na igreja, sobre a IDB Jaraguá. E hoje aqui nós vamos ter uma ministração mais congregacional. Nós vamos conversar um pouco sobre algumas coisas que Deus tem ministrado e tem tudo a ver com esse texto, amém? Versículo 19 e 20 diz assim: Davi disse a Salomão: todos os detalhes dessas plantas me foram escritos sob a direção do Senhor. Você pode repetir isso? Sob a direção do Senhor, irmãos. E continuou: seja forte e corajoso e faça o trabalho. Quer dizer, não basta você ser forte ou corajoso, seja mais com o propósito, o quê? De trabalhar, né? Não tenha medo, nem desanimes, pois o Senhor Deus, meu Deus, está com vocês. Ele não o deixará, Deus abençoe, nem o abandonará durante toda a construção do templo do Senhor. Repita comigo: não abandonará. Ele não vai abandonar, não deixará, nem abandonará. Senhor, em nome de Jesus Cristo, fala conosco nessa noite, Pai. Continua ministrando sobre jejum e oração. Continua ministrando nossas vidas, Senhor. Que nós sejamos tocados pela revelação da palavra nessa noite. Abra o nosso entendimento, Senhor. Nos dê a revelação, nos dê o discernimento, Pai amado. Opera no nosso meio, tirando toda a sonolência, toda a distração seja repreendida, toda perturbação nós repreendemos agora, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Amados, Davi, ele foi um homem que ele teve todos esses atributos que ele agora vai passar como pai para o seu filho Salomão. Davi, ele tinha força e coragem. Davi era trabalhador, amém? E olha o que vai dizer aqui, que pois o Senhor Deus, meu Deus, está com vocês. Quer dizer, Deus esteve comigo, meu filho, o tempo todo, e agora Ele estará com você também. E Ele vai falar o que? Não tenha medo, nem desanime. Davi teve medo, irmãos? Não teve. Davi desanimou? Não. Davi é aquele jovem que era menosprezado pelos seus, da sua casa, pela sua família. Era aquele que todos olhavam e falavam: pode sair alguma coisa boa disso? Será que essa pessoa pode oferecer algo bom? Então, enquanto seus irmãos trabalhavam para o rei, enquanto seus irmãos tinham posições elevadas no reino de Saul, o pequeno Davi era aquele que apacentava as ovelhas de seu pai.
O cenário para ele era esse, a vida dele era essa era a vida dele inteira. Ele ia cuidar das ovelhas. E quando seus pais morressem, provavelmente ele ia continuar ali naquele trabalho de cuidar das ovelhas, aleluia, de fazer negociações com especiarias para poder manter a casa. Quando tudo diz que não, né? O louvor vai falar, a sua voz ela encoraja, o encorajamento. Deus, Ele vem com a palavra dEle nos trazendo encorajamento. Quando nós olhamos para nós e falamos, não tem mais nada que eu possa fazer. Quando nós olhamos o nosso cenário atual e nós falamos, parece que é realmente aqui somente que eu vou ficar. Mas você sabe, Deus Ele te vê no secreto. Deus Ele te vê quando você está nos momentos mais complexos da sua vida. Deus Ele te vê quando você está na sua angústia, quando você quer sentir a presença, quando você quer sentir o toque, quando você quer reviver coisas que você já sentiu no passado e que já não sente mais. Aleluia, quando você vem com esse anseio para o Senhor, quando você vem com essa oração sincera para o Senhor, Ele está te vendo no secreto e em público Ele te exaltará. Aleluia, quando Davi ele estava ali quieto, apacentando as ovelhas, amados, ninguém estava vendo ele, ninguém estava vendo ele. Era ele e as ovelhas e ele. Mas se você pegar os Salmos, se você abrir em Salmos, oh Jesus, olha o que Davi vai dizer no Salmo 86: inclina-te, Senhor, e ouve minha oração, responde-me, pois estou aflito e necessitado. Protege-me, pois sou fiel a Ti. Salva-me, pois sou Teu servo e em Ti confio. Amado, ele estava expondo o coração aonde? Você acha que Davi estava na igreja, que Davi estava na sua casa sendo ouvido pela sua família? Não, provavelmente ele estava debaixo de uma árvore, num sol escaldante. E debaixo dessa situação ele começa a expor o coração dele, ele começa a se abrir para Deus, ele começa a revelar a Deus os anseios da alma dele. Você sabe que na realidade, quando nós estamos isolados, o sentimento é de estarmos deslocados, mas a revelação do sentimento do deslocamento, ele não é porque eu estou ali naquela situação vazia e procurando respostas, não, ela é porque eu ainda estou naquele ambiente. Então aquele ambiente, ele vai me deixar deslocado, porque eu não fui feito para ficar parado num único local, para que a minha história fosse girada, dando voltas e voltas e voltas. Deus não fez você para ficar a vida toda no mesmo emprego. Deus não fez você para ficar a vida toda fazendo as mesmas práticas diárias. Não, não. Deus te fez para coisas grandes e poderosas, portas que ainda não foram abertas, mas Deus fala nessa noite: eu estou ouvindo a sua oração no secreto. Louvado seja Deus. E esse pequeno Davi, salmodiando, com a sua harpa, adorando, chorando, clamando, pleiteando ao Senhor: Senhor, eu preciso, Senhor, eu tenho sido fiel. Amado, quando a pessoa fala assim: Senhor, eu estou fiel a Ti, é convicção, é análise profunda da vida, é quando você entende os seus caminhos, e você sabe onde você está pisando, e você sabe o que você está fazendo. Então você se abre ao Senhor, e você revela a Ele. E aí a palavra do Senhor vai dizer:
que esse Davi agora foi convocado. Ele está lá salmodiando, ele está lá adorando. Daqui a pouco ele toma uma decisão: vou voltar com o rebanho, eu vou passar em casa, vou pegar água, tomar um banho. E quando ele chega lá, tinha algo estranho naquela casa. Eu imagino Davi chegando de longe, ele vendo ali os seus irmãos. Ué, por que meus irmãos não estão servindo o rei Saul? Aí ele observa seu pai, ele observa sua mãe, e aí ele observa o profeta Samuel. Imagina esse fato. Imagina o choque que Davi não levou quando ele viu que todos pela primeira vez estavam esperando ele chegar para se assentarem à mesa. Quando pela primeira vez ele estava se tornando relevante, ele estava sendo chamado para uma reunião, chamado para algo. Quando você sente que todos sentam à mesa, mas você se sente menosprezado, você se sente o menor da mesa, o irrelevante, o jogado de escanteio. Mas Deus está dizendo para você nessa noite: ei, o quadro vai mudar, a situação vai mudar, as portas vão começar a serem abertas, as coisas vão começar a sair do seu lugar. Você vai começar a ver um movimento diferente na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Oh, aleluia, na igreja. Você vai ver coisas diferentes começarem a acontecer, assim como aconteceu com Davi. Quando ele entrou ali, o cenário era diferente, a situação era diferente, o contexto era outro. Ele não estava ali para servir, mas ele estava ali para ser servido. Ele não estava ali só para ser mais um, mas ele era o um que estavam esperando chegar na casa e assentar à mesa. A palavra do Senhor vai dizer que o profeta Samuel disse: ei, enquanto esse pequeno rapaz não chegar, ninguém vai assentar à mesa não. Ninguém vai assentar à mesa não. Aleluia. O pai de Davi, Jessé, fala assim: ah, tem um pequeno apacentando o rebanho, é esse, chama esse que é o excluído, que é o menor, que tem a voz meia rouca, que não tem estatura suficiente, que tem o cabelo bagunçado, esse que não tem uma aparência estética perfeita. É esse que Deus vai pegar, é esse que Deus vai levantar, é esse que o Senhor vai começar a fazer a obra. Aleluia. E ele pegou, o profeta Samuel pegou o chifre de carneiro. Toma um negócio ali, pois. E ele pegou ali, e ele derramou o azeite do chifre de carneiro. Provavelmente o profeta Samuel falou assim: ei, jovem, ajoelha aí. E derramou na frente dos familiares. Falou isso que é o seguinte: tá vendo esse menino aqui? Ele vai reinar, ele vai ser rei. Eita Deus, ele vai ser rei. Você imagina, irmão, quando as pessoas às vezes verbalizam coisas e você fala: eu não. Você vai ser pregador, eu não. Você vai abrir, aleluia, uma empresa que vai impactar a nação brasileira, eu não. Ei, irmão, tira os bloqueios, tira os escudos, começa a dizer que assim seja, porque a vontade dele sobre mim é soberana, o querer dele é o que vale na minha existência, ele que me norteia, ele que me direciona, ele que me conecta ao propósito, ele que me leva à essência. Louvado seja Deus. Receba o que é falado. O pequeno Davi ajoelhou, ele foi ungido.
a palavra foi liberada, e agora esse pequeno Davi, ele vai passar por um processo, porque a promessa, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A promessa que Deus ele colocou, ela vem acompanhada de um processo, e esse processo ele vai forjar o teu caráter, esse processo vai equipar você, para que você possa estar na altura, aleluia, da promessa que ele lançou sobre a sua vida. Então se o processo está doendo, se às vezes você está no deserto e não está encontrando nada, eu quero dizer para você nessa noite, que o Jeová Rafá, Ele vê em você tudo, Ele está com você no deserto, Ele está com você quando o vento está forte, Ele está com você quando tem tempestade, Ele está com você em todo o processo, para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, para a promessa se cumprir sobre você. Então está doendo, vai salmodiando. Está chorando, vai salmodiando, vai buscando, vai louvando, vai adorando, vai procurando força onde não tem força, vai se agarrando aonde der, mas não para, não desista, não retroceda, não olhe para trás, não menospreze a sua capacidade, não menospreze as ferramentas que Deus tem te entregado, igreja. Deus está nos forjando para uma grande obra nesse bairro da IDB Jaraguá. Nós vamos impactar essa região, nós vamos entrar nas escolas, nós vamos entrar nas ETECs que tem aqui no bairro, nós vamos entrar nos campos de futebol para fazer evangelismo, nós vamos entrar nas comunidades para pregar o evangelho, porque essa é a missão. Deus nos deu uma visão, nós não estamos navegando não em direções equivocadas, não. Deus deu para nós uma direção, Deus deu para nós um alvo. Oh, louvado seja Deus. Aumenta a tua expectativa na sua vida pessoal, no seu trabalho secular, porque Deus te honrará. Louvado seja Deus. E após o processo, Davi, ele se torna rei. E o maior desejo que acende no coração do rei Davi é construir o templo do Senhor, é construir a habitação do Antigo Testamento do Senhor. E tamanha era a ousadia que ele mobilizou toda uma nação para ofertar, para entregar o melhor das suas especiarias, o melhor da sua colheita, o melhor ouro, a melhor prata, o melhor bronze, os melhores diamantes, tudo que você sabe de valor, os melhores tecidos, os melhores frascos, os melhores perfumes. Davi começou a mobilizar uma nação, porque eles estavam num propósito, e quando há uma união no propósito, aleluia, há uma manifestação de Deus. Porque Deus está onde há propósito, Deus está onde tem união, onde tem comunhão, onde tem constância. E agora Davi, ele vai convocar a toda a cidade, nesse momento de entrega, nesse momento de comunhão, nesse momento de explanar o objetivo que eles tinham adiante. E louvado seja Deus, os anos vão se passando, ele pega os engenheiros, ele constrói uma planta, ele consagra essa planta ao Senhor, ele é direcionado por Deus, cada detalhe, como que seria o templo, cada local, cada item, cada objeto, aleluia, cada um dos sacerdócios, do sumo sacerdócio, a ordem de entrada, a ordem de saída, a ordem de sacrifícios, ele planeja absolutamente
toda ordem, porque Deus é Deus de ordem. Se Deus deu uma visão, essa visão tem que estar embaixo de uma ordem, essa visão tem que estar embaixo de uma diretriz. E aleluia, vai ter hora que a gente vai ter que abdicar das nossas vontades, vai ter hora que a gente vai ter que passar a noite sem dormir direito, mas nós estamos num propósito, num objetivo, e se nós queremos de fato ver resultado, vai ser necessário uma entrega. E Davi se entrega, e o reino dele se entrega para o propósito. Então ele recebe uma palavra de Deus. Deus fala com ele: olha, você guerreou muito, você derramou muito sangue, Davi. Então faz assim, ó, você não pode construir esse templo, mas o seu filho vai poder construir. Então nós chegamos no texto que foi lido aqui nessa noite, no momento em que o rei Davi, ele vai instruir o seu filho Salomão, e você imagina o entusiasmo, pensa comigo, o entusiasmo, a alegria, tudo aquilo que você planejou, tudo aquilo que você idealizou, todo o recurso que você levantou, agora estão à disposição, e ele vai passar o bastão para o filho. E junto com as orientações, ele vai trazer algumas verdades que ele teve no coração e na vida dele. Nós temos aqui, irmãos, 3 ferramentas para se conectar ao propósito. E você vai entender porque é a continuação do jejum e da oração aqui, ó. Primeiro, direção do Senhor. Não tem como você estar em propósito algum se você não tiver a direção de Deus, se você não tiver a revelação de Deus. E como que eu consigo isso? Como que eu consigo saber? Comunhão. Eu tenho que orar, eu tenho que ler a palavra, porque a palavra me dá a revelação. Eu tenho que jejuar para queimar minha carne, porque a palavra do Senhor fala que a luta da carne com o espírito contra a carne, e ambos se opõem. E a Bíblia também fala: andar em espírito e não cumprirei a vontade da carne. E a Bíblia vai falar para nós, aleluia, para nós estarmos revestidos com armaduras celestiais. Como que essa armadura, ela desce quando eu oro? Não, é uma entrega, é uma renúncia, é joelho no chão, é cara no pó. É quando às vezes eu tenho alguma atividade, eu falo: eu não posso ir hoje, porque eu tenho um compromisso na igreja, porque eu tenho uma atividade que eu vou realizar, aleluia, porque hoje eu estou com um propósito com o Senhor. Porque às vezes a gente centraliza muito na igreja, mas às vezes Deus está te chamando para o seu quarto. Deus está chamando você lá no teu quarto, quando não tem ninguém na tua casa, e o Espírito Santo fala: vem que eu quero falar com você. E aí você vê a televisão lá fala: vem aqui. O videogame fala: vem aqui. O carro fala: vem aqui, vamos sair. E você tem propósito, e você fala: não, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou colocar a cara no pó, eu preciso entender o propósito, eu preciso buscar revelação, eu preciso ter discernimento, eu preciso que Deus fale comigo na madrugada, eu preciso que o Espírito Santo sopre no meu ouvido, testifique no meu coração, eu preciso. Louvado seja Deus. Direção do Senhor. Sem direção de Deus nada é feito. Por que Davi foi rei? Porque ele estava na direção de Deus. Ele foi ungido pelo profeta escolhido de Deus. O profeta ali que tem autoridade derramou azeite sobre a vida dele. Por que Davi, aleluia, ele estava na direção de Deus? Porque Davi foi submisso à sua liderança. Davi respeitou Saul, mesmo sabendo que o camarada era rejeitado por Deus. Pense comigo isso, irmão. Você conviver com uma pessoa que você já sabe que essa pessoa, Deus a rejeitou. E aí, para completar, como se não bastasse, agora Davi é chamado para tocar musiquinha para o rei.
camarada foi rejeitado, meu amigo. O camarada foi rejeitado. Mas agora, louvado seja Deus, ele tem que tocar louvores ao rei, porque o rei está possesso por um espírito que o atormenta. E ele vai lá tocar, e ele vai lá esperar. Direção do Senhor, direção do Senhor. Aleluia. O primeiro tópico são 3 ferramentas para se conectar ao propósito. O primeiro tópico não é direção minha, não é a minha direção, não, eu pego aqui porque eu sei dirigir bem, não é a minha direção, mas o primeiro tópico é direção do Senhor. Então o que eu entendo com isso? Se a direção é do Senhor, eu vou ter que abrir mão, eu vou ter que largar o volante, eu vou ter que largar o guidão. Quando eu era jovem, adolescente, eu andava muito de bicicleta, e o meu freio tinha quebrado, e a galera estava na rua e falaram assim: eu desafio você a descer a rua com a sua bike. Olha para quem foram falar, irmão. Você acha que o Aderson entrou em casa e guardou a bike? Quem já foi lá, a rua da minha mãe, lá, aquela ladeira lá em cima, lá onde tem a telefônica, não é metade do, lá em cima. Não aconselho ninguém a fazer isso. Vigia aí que está assistindo aí, o sangue de Jesus tem poder. Não, eu perdi um amigo porque mas ele tinha freio, eu não sei a situação real. Ele desceu de bike a ladeira e pegou o muro lá, morreu, né? Vocês conhecem, não conhecem? Era amigo meu, estudei com ele. Mas aí eu fui descer, e como se não bastasse a falta do freio, eu tirei a mão da direção no meio do caminho. Sabe aquele ventão? A bike estava tremendo, e tira a mão. E o camarada lá na curva da rua: pode vir que não está vindo o carro. Eu desci a rua toda. E não era crente não, irmão, não era cristão, não ia para a igreja não sabia que Jesus salvava não. E aí eu coloquei a mão no volante, desci. Aí tem uma subidinha assim, eu dei uma subida assim na alta rua para ir perdendo o freio. E aí o que freia? Chinelo. Você põe um chinelo no chão lá e vai freando. O texto está dizendo aqui, o tópico 1 está dizendo aqui: direção do Senhor. E às vezes vai parecer muito difícil você tirar a mão de certas coisas, porque o que você olha, aleluia, é um cenário de caos. Você fala: não, eu preciso ter um controle disso, eu preciso pôr tudo isso aqui no lugar, eu preciso fazer do meu jeito. Eu não sei se vocês perceberam, gente, mas eu gosto de fazer pontes. Eu gosto de falar assim: ó, que tal fazer isso? E deixar a pessoa à vontade para fazer. Porque a coisa mais ruim que a gente pode fazer é querer ter tudo centralizado na gente, tudo sobre o nosso domínio. E Jesus Cristo não nos chama para isso, Ele nos chama para que Ele dirija a nossa vida, para que Ele conduza na direção. Então, aleluia, por mais que o avião esteja a 10 mil pés de altura, aleluia, você fala: eu não posso largar dessa situação. Deus está falando: ei, vai sentar lá atrás. Mas o que vai sentar lá atrás? Chega de você tomar decisão, chega de você querer fazer do seu jeito. Vamos começar a orar, vamos começar a buscar, vamos começar a jejuar, vamos começar a pôr cara no pó antes de tomar a decisão. Vamos ver o que o Senhor está querendo. Começa a entregar a Ele, começa a consagrar a Ele o teu trabalho, os teus sonhos, os teus projetos, o teu amanhã. Começa a falar para Ele antes de você tomar decisões. Davi fazia isso. Você acha que não? Senhor, continua, Davi, continua, seu tempo vai chegar, sua hora vai chegar.
Segunda ferramenta para se conectar ao propósito: conduta estável. Que é o que? Permanecer firme. Eu tenho que ter estabilidade, irmão. Não posso ser volátil. Você sabe o que é volátil? Volátil é eu falar assim: Senhor, eu vou entregar. Está na tua mão, Deus. E aí você começa a andar, começa a doer, começa a apertar, aí você pega e volta. O melhor do que pegar de volta é você falar: Deus não fez nada, você acabou de orar, você acabou de pedir. Deus não vai trabalhar pelo seu choro, pelo seu grito, pelo seu berro, pela sua oração impositiva. Deus não trabalha assim. Deus, Ele trabalha com o tempo. É um processo em construção, e nós precisamos entender o tempo de Deus. Não adianta criar, aleluia, angústia no coração, tristeza no coração. Mas eu queria que fosse assim. Está sendo assim, eu estou trabalhando, diz o Senhor. Eu estou instruindo, eu estou capacitando para grandes coisas que virão. Então a conduta estável é: Senhor, está na tua mão, Pai. E você vai seguir dando glória, aleluia. Você vai seguir convicto daquilo que Deus Ele pode realizar. Ontem eu estava conversando com um jovem lá no Acampa Dentro, um irmão por nome Mateus. Nossa, ontem tinha um monte de Mateus, a sangue de Deus tem poder. E aí esse jovem Mateus, ele falou: pastor, tem uma galera do movimento Pockets, que eles entram na nossa universidade, louvando, pregando, e pá. Aí, irmão, e aí, como que é isso aí? Não, a gente ora antes, e Deus revela pessoas. Aí ele começou a contar os testemunhos de cura, pessoas foram curadas de enfermidades, doenças, de problemas com perna, coluna, Deus curando. Então a conduta estável, ela é isso. Eu oro, eu acredito, e eu saio na missão, na confiança do Deus que faz. Porque se eu já estou revestido, se eu já estou empoderado pela oração, pelo jejum, pela leitura da palavra, então agora eu vou caminhar, eu vou marchar rumo ao sobrenatural de Deus. O nome já diz sobrenatural, não é natural, não é racional, não é um mapinha do Google Maps que você coloca e chega ao caminho. Não, irmão, não vai ter mapa, não vai ter direção, aleluia, você não vai ter instrução, não vai ter um SMS te informando como vai ser, não vai ter uma ligação para te orientar, não. Você simplesmente começa a caminhar nesse sobrenatural estável, tranquilo. Deus fará, Deus vai realizar, aleluia. Isso se chama atitude, irmão, isso se chama constância. Louvado seja Deus. Terceira ferramenta para se conectar ao propósito: suprimento para a jornada. Olha aqui, repete isso comigo, por favor. Suprimento para a jornada. Olha o que diz no 20, 1 Coríntios 20, capítulo 28, versículo 20. E continuou: seja forte e corajoso, e faça o trabalho, não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor Deus, meu Deus, está com você. Ele não o deixará, nem o abandonará durante toda a construção. Davi, você imagina Davi olhando no olho de Salomão e falando: filhão, Deus, é convicção, irmão, Deus, cadê? Eu estou tentando achar ali. Pois o Senhor meu Deus está com você, Ele não o deixará nem o abandonará durante toda a construção do templo. Davi estava dizendo: você pode começar, porque você está debaixo de um propósito, você está debaixo de uma ordenança de Deus, e Ele não te desamparará. Então eu te pergunto, irmão, por que às vezes a gente acha que Deus está desamparando a gente? Sabe por quê? Porque nós não estamos no propósito. Deus supre quem está no propósito.
Deus supre, aleluia, quem está na jornada do Evangelho. Deus não vai suprir o que está parado. Deus não vai suprir o murmurador. Deus não vai suprir quem fica reclamando e questionando. Não, Deus não vai. Deus não vai. Deus não vai. Você sabe o que vai acontecer? Quando você entra no propósito, você é suprido, você é amparado, você é equipado pelo Senhor Jesus Cristo. Então, se tem te faltado algo, eu te convido a orar, eu te convido a jejuar, eu te convido a buscar, e você verá o Senhor se manifestando na tua vida, e vindo sobre você com unção de ousadia, e vindo sobre você com a glória dEle, com a presença dEle, com a unção dEle, te equipando em tudo que você fizer. Você vai sentir a presença dEle, você vai caminhar sentindo a presença. Você vai estar no ambiente, você vai sentir a presença dEle, porque você está conectado. Ele vai suprir, suprimento para a jornada. Aleluia. E quando você recebe suprimento para a jornada, você sabe o que acontece? Você tem revelação do chamado. Você tem a revelação do chamado. Aleluia. Às vezes você fala, mas eu estou tão desencaixado, eu me sinto tão desencaixado. Olha, esse evangelho é tão grande, tem tanta coisa, mas eu estou tão desencaixado. E Deus está falando para você nessa noite: se conecta ao propósito. O propósito de Deus é alcançar nações. O propósito de Deus, aleluia, é que nós sejamos sal e luz. O que é sal e luz? É ser diferente. Não é ser igual, é ser diferente, é fazer diferença, é ser influenciador de multidões, é ser o norte para as pessoas, é ser posição de líder. Aonde você chega, as pessoas vão querer te ouvir, as pessoas vão querer consultar você, as pessoas vão querer a sua opinião, as pessoas vão querer, aleluia, ouvir a sua orientação. Você tem um suprimento para essa jornada do propósito. Você está fazendo a vontade de Deus. Você está se dedicando horas do seu tempo, seja na igreja, seja em casa, seja na rua. Você está se dedicando, você sabe disso. Então você vai ter revelação do seu chamado. Deus vai potencializar algo em você, que o nome dele será exaltado. E isso, juntando com outro, vai se encaixar, aleluia, nos planos do Senhor. Olha, nós tínhamos dois grupos. Dois grupos que apareciam para ouvir Jesus. O primeiro deles era a multidão. E o segundo era discípulos. Em qual grupo você está? Você está no grupo da multidão ou você está no grupo do discípulo? Davi era um discípulo. Davi não era da multidão. Você sabe por que Davi não era da multidão? Porque quando ele chegou para levar alimento para os seus irmãos, no campo de batalha, ele viu todos os melhores guerreiros recuarem, porque tinha um homem por nome Golias, um filisteu, que estava desencorajando o exército de Deus. Pela sua altura, ele era mais alto que o comum, ele era mais forte que o comum, ele tinha uma armadura maior do que as armaduras comuns, ele tinha uma espada muito maior do que uma espada comum. Então, quando Davi olhou aquele cenário, ele não foi junto com a multidão, ele não concordou com a multidão. É mesmo, esse soldado, ele é muito forte, e realmente nós não podemos, sabe por quê? Quem está na multidão, fica com as opiniões da multidão, mas quem é discípulo, ele tem a revelação do trono de Deus sobre ele. Por isso que ele se torna um influenciador, por isso que Davi era um influenciador, porque agora ele vai falar quem é esse circunciso para afrontar
o Deus vivo. Você imagina um jovem, irmão, 17, 19 anos, olhando e falando assim: quem é esse camarada? E aí agora você vê a vulnerabilidade do rei, o rei que tem que estar na linha de frente, o rei que tem que dar a sua vida primeiro, está lá escondido na tenda, tirando as armaduras e colocando em Davi, e falando: olha, vai com essa armadura aqui, boa sorte para você, camarada. E Davi fala: não é essa armadura não, eu tô me sentindo muito pesado com ela, essa armadura tá me causando um desconforto muito grande, eu não preciso dela. Sabe por quê, irmão? Você não precisa de ferramenta de ninguém, porque você não é da multidão. Na multidão um vai compartilhando com o outro, mas no discípulo, a revelação vem do trono, aleluia. O discípulo, aleluia, ele é mentoreado por Deus, Deus dá a ele a revelação, Deus dá a ele a estratégia. A diferença entre esses dois grupos está em uma pergunta: o que você quer? O que você quer? No livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9, vai dizer: o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? E aí você vê pessoas falando: ai, eu senti no meu coração. Senti o que, irmão? O coração vai falar para você ficar em casa, o coração vai falar para você dormir, o coração vai falar para você não ir para a igreja hoje não, o coração vai falar para você não jejuar hoje não, para você não se consagrar ao Senhor hoje não. Que negócio é esse de coração? É um combate da carne e do espírito. Olha o que Romanos vai dizer, Romanos capítulo 1, versículo 20. Apóstolo Paulo: o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato quanto é mal? Jeremias está falando. Agora é Romanos capítulo 1, versículo 20. Por meio de tudo que Ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem disputa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa, dizendo-se sábios, tornando-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagem de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradante com o próprio corpo. É isso, essa é a vontade do coração. Quando você fala sentir no coração, tem que vir do Espírito, irmão. O Espírito Santo que começa a sacudir, que começa a despertar, e você começa a repreender a vontade da carne, o desejo do coração, os pensamentos maus, e você começa a tomar atitudes de luz, atitudes da palavra, que vão te levar, louvado seja Deus, a ter o melhor de Deus sobre a sua vida. O discípulo, ele não anda segundo a vontade da carne dele, não, mas ele está navegando no fluir do Espírito Santo de Deus. Aleluia. A multidão traz a lista dos seus desejos pecaminosos.
ô discípulo, quer o desejo de Deus se cumprir na sua vida. Então não é minha vontade, eu quero um carro, eu quero uma casa, não, eu quero buscar o Senhor. Ele me dará tudo quando eu buscar, Ele me entregará tudo quando eu buscar, Ele me suprirá, Ele vai me equipar, porque eu estou numa jornada, então eu vou única e exclusivamente me conectar a Ele. Não importa o que aconteça em minha volta, não importa as circunstâncias que eu me encontro hoje, não, porque Deus muda cenário, Deus muda história, Deus muda cativeiro, Deus reconstrói situações, Deus destrói muralhas do inimigo, Deus quebra grilhões. Esse é o Deus que eu e você serve. Quando você o busca, amado, essa é a mensagem para nós. O Senhor está querendo uma posição nossa de busca da presença dEle. O Senhor quer os fiéis, quer os que têm fidelidade na presença dEle, porque grande é a obra. Eis o tempo de nós tamparmos as brechas e começarmos a alicerçar a nossa jornada no Senhor. Ai, meu coração, tenho tanta dívida para pagar, eu não posso dar o meu dízimo. Não, tenho tanta coisa. E o Espírito está falando: entrega oferta alçada. Faça o melhor, se dedique o melhor, toque o instrumento da melhor maneira possível. Aleluia, se dedique em tudo que você faz, e você, aleluia, receberá as bênçãos, as promessas de Deus sobre a sua vida. Isso é tampar as brechas, irmãos. Pare de dar voltas. Davi reinou, entregou o bastão para Salomão. E a palavra do Senhor vai dizer assim, que Salomão, ele foi inaugurar o templo do Senhor. Pensa comigo, Davi tinha morrido, e Salomão, na inauguração do templo do Senhor, pensa comigo, o filme que passa, Salomão olhando aquela estrutura gigantesca, falando: poxa, meu pai lutou tanto, meu pai perseverou tanto, e agora eu estou podendo desfrutar disso. Sabe, deixa eu parar um pouco aqui, eu vou abrir um parênteses. Tem muita gente com uma mentalidade dizendo assim: eu tive que penar tanto, por que o fulano agora não vai penar? Por que fulano agora não vai ter que padecer? Muitos falam assim, né? Não, tem que passar, se eu passei ele tem que passar. Não, irmão, se você construiu a ponte, deixa a galera passar. Tem outros desafios pela frente. Não tem essa de eu ser obrigado a deixar alguém passar pelo que eu passei. Não, eu crio pontes para que os próximos que chegarem não precisem passar pelo que eu passo, mas eles encarem os desafios que estão adiante. Quando Salomão olhou para aquilo, ele pôde contemplar a ponte que Davi construiu, para que ele pudesse ter um reino bem estabelecido, um reino grandioso, um reino com as finanças em alta, um reino, aleluia, organizado. Você pode declarar comigo assim: eu vou fazer pontes. E fazer pontes, irmão, não é só com a galera da igreja. Você tem que fazer isso na igreja também, mas é em todo o ambiente que você estiver. Você faça ponte com pessoas, você crie vínculos, crie relacionamentos. Eu estava no enterro na sexta-feira. Uma jovem de 26 anos, ela veio a falecer, ela sofreu um acidente de carro, e é parente do irmão Rubens, do pastor Gilmar, e eu estive ali, a gente ali conversando, e vendo aquela situação, e eram várias pessoas ali sendo veladas, e aí a gente estava lá fora conversando, aí a missionária falou: nossa, está chegando mais carro,
mais carro, mais caixão chegando. Então eu olho para aquilo ali, eu falo, eu tenho que fazer algo agora. Você entende, irmão? Eu tenho que construir algo agora. Eu não posso ficar esperando, eu não posso ficar protelando, mas eu tenho que construir algo tremendo e poderoso agora. Olha o que diz aqui, ó, em 2 Crônicas capítulo 7. Louvado seja Deus. Versículo 1 diz assim: quando Salomão terminou a oração, olha só, não, deixa eu parar aqui, irmão. Salomão, ele foi inaugurar o templo. E o que ele fez para inaugurar o templo, irmão? Ele foi orar a Deus, ele foi buscar, ele foi consagrar ao Senhor. E quando ele faz essa oração, desceu fogo do céu e queimou completamente o animal oferecido em sacrifício e os outros sacrifícios que tinham sido oferecidos, e a glória do Senhor Deus encheu o templo, encheu aquele ambiente. Aquilo que você tem construído arduamente, haverá uma recompensa. Você irá transbordar da presença de Deus, aleluia. O choro pode durar uma noite, mas o tempo da alegria vai chegar, e você vai se alegrar com todo o seu esforço, com toda a sua dedicação. Amados, olha que eu às vezes, no começo, quando eu comecei a fazer edição de vídeo, eu gastava muitas horas, e eu ficava vendo tutoriais no YouTube, ainda hoje é muita coisa para aprender, mas eu penava, irmão, eu penava para fazer acontecer. E a Bíblia fala assim, que tu verás o fruto do teu penoso trabalho e se alegrará. Então o seu esforço, a sua dedicação, a sua constância, a sua comunhão com Deus, a sua perseverança, a sua estabilidade espiritual, emocional, elas vão te levar, elas vão culminar em uma manifestação da glória de Deus sobre aquilo que você tem se dedicado, sobre aquilo que você tem orado, que você tem clamado. Deus vai materializar, você verá, você contemplará e se alegrará, e a unção de Deus ela descerá. Glória a Deus. Se coloque em pé em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. O versículo 2 diz assim: e por causa dessa luz, os sacerdotes não puderam entrar no templo. Olha isso, a unção no templo, irmão. Ao verem o fogo descer e a glória do Senhor encher o templo, todos os israelitas que estavam ali no pátio se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Eles adoraram a Deus e o louvaram, dizendo: louvem a Deus, ó Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Louvado seja Deus. Repita isso comigo: louvem a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Dura para sempre. O amor dele dura para sempre. O jejum, a oração vão revelar para você a magnitude do amor de Deus, a magnitude da unção de Deus. Você vai ser sensível ao Espírito Santo de Deus. Ele vai te tocar, Ele vai renovar você, Ele vai batizar você, Ele vai encher você, vai empoderar você, porque você está debaixo de um propósito. Louvado seja Deus. Sou Igreja de Deus.